O presidente Lula retorna ao Brasil com a sensação de missão cumprida depois da reunião com Donald Trump em Washington. Apesar de ter voltado sem acordos assinados, o encontro foi visto com bons olhos pelo governo. O repórter André Anelli, mais uma vez Brasília aqui com a gente. De que forma Lula pode usar esses episódios para ganhos eleitorais nessas conversas que ele teve com Donald Trump? André. Olha, Tiago, a avaliação interna aqui no Palácio do Planalto é que esse encontro com o Donald Trump ontem superou as expectativas que já eram positivas. Uma das maiores provas do sucesso desse encontro foi justamente a duração da agenda na Casa Branca, que levou cerca de 3 horas. Apesar do tempo extenso, considerado bastante extenso, principalmente para os padrões da Casa Branca, não foi possível debater todos os assuntos considerados prioritários, como a preocupação com a possibilidade de os Estados Unidos classificarem facções criminosas como terroristas, além das acusações americanas de que o Pix representa uma concorrência desleal com operadoras de cartão. Por outro lado, houve espaço para apresentar interesses brasileiros em assuntos considerados bem delicados também. Sobre a aplicação de tarifas dos produtos importados do Brasil, o governo voltou a falar que a medida não se justifica porque a balança comercial é superavitária aos Estados Unidos diante do Brasil. Lula também tratou a exploração de minerais críticos e terras raras como questão de soberania nacional, sem que nenhum eventual parceiro internacional tenha privilégios em relação a outro. E o presidente também conseguiu abordar de forma bem-humorada a suspensão de vistos americanos, pedindo para que Trump não cancele os documentos dos jogadores da seleção brasileira que vão participar da Copa do Mundo, sediada no país de Trump. Somado a todo esse roteiro, houve ainda um elogio público de Trump a Lula, chamado de dinâmico presidente, registro que inclusive pode ser usado também na disputa eleitoral desse ano. Tiago. Pois é, a tentativa do Planalto, claro, de faturar em cima desse encontro. Até daqui a pouquinho, André. Denise Campos de Toledo. Claro que o governo faz o balanço positivo, a gente já falou muito isso desde ontem e hoje ainda os efeitos. Agora tem que olhar para frente, saber se daqui a 30 dias essa tal reunião para discutir as tarifas vai ou não vai sair do papel, não é? Em princípio a impressão que fica, Tiago, é que apesar de ter sido uma reunião produtiva, em que o governo conseguiu expor vários pontos aí do que pensa, teve um avanço diplomático, o governo acabou ganhando 30 dias nessas discussões relacionadas às tarifas. A gente não sabe qual vai ser o desfecho, mas ganhou esse tempo, o que é importante diante de todas as medidas precipitadas que Trump costuma tomar, a ameaça em relação à Europa, agora que está valendo a tributação maior sobre os carros. Então, houve esse espaço para uma discussão, talvez o Brasil consiga convencer. Muitos analistas acreditam que ainda será implementada alguma tarifa maior contra o Brasil, talvez na faixa de 15%, alguma coisa assim. Agora, a justiça nos Estados Unidos contrária a essa posição de Trump. Houve uma decisão para pequenas empresas que se sentiram prejudicadas com essa aplicação geral dos 10%, e isso foi derrubado, sob a argumentação que seria uma forma justamente de Trump driblar aquele tarifaço sob a justificativa de emergência econômica. Então o governo ganhou tempo em relação às tarifas, pode ter avançado nas negociações sobre terras raras. Isso é um ponto aí fundamental para Trump, que não quer ficar na dependência da China. Há uma concorrência entre as duas potências e o Brasil pode acabar atraindo investimentos. Eu acho que houve avanços importantes e estreito relacionamento entre os dois governos. Eu acho que isso é fundamental. Dora, essa tentativa de faturar politicamente, essa é uma questão normal, mas o eleitor enxerga o quê, mesmo nessa distância ainda para a eleição? Enquanto não enxerga e não faz muito essa conexão, porque é o seguinte, a eleição não está na conversa do botequim. O escândalo do Master até está, a corrupção até está, mas a eleição não está. Mas, de qualquer maneira, os políticos nesse momento, no caso específico, o presidente Lula, com esse evento, vão reunindo material de campanha, porque não precisa necessariamente ter esse efeito agora, porque o clima mudou inteiramente no governo. Estava aquele desânimo geral por causa das pesquisas que não mostram o presidente como franco favorito, e veio essa visita aos Estados Unidos, que foi ótima. Ele saiu
presidente Lula saiu dos Estados Unidos com um ótimo material de campanha, elogio do Trump, recepção amigável, fotos sorridentes, um encontro que durou o triplo do tempo previsto, e ainda com a vantagem de o presidente ficar com a prerrogativa de dizer o que foi conversado entre os dois. Então não houve resultado concreto na questão das tarifas, nem de combate ao crime, mas o que o presidente Lula procurou obter, ele conseguiu, quer sair de lá com um pose de estadista, com acesso direto ao presidente dos Estados Unidos. É de se conferir se isso vai alterar as pesquisas, se as pessoas vão se sensibilizar, mas que ele saiu com a bolsinha ali, a mochilinha do material de campanha mais recheada, lá isso saiu.